Decepção não é uma opção. Hoje nós vamos pensar no texto de Romanos 5, do versículo 1 até o versículo 11 e compreender como a nossa esperança não é algo que está em jogo. Nós não cremos porque achamos que algo irá acontecer, mas temos plena convicção de que a nossa esperança já está em ação e por isso chamo você a refletir sobre o texto de Romanos junto comigo. Olá, que bom ter você aqui mais um momento da nossa celebração para a gente refletir um pouco a respeito do que a Bíblia diz sobre a nossa conduta, a nossa vida, aquilo que é uma mensagem necessária para os nossos tempos e aquilo que temos experimentado na nossa jornada com Deus. E hoje eu gostaria de refletir com você sobre um tema que pessoalmente acho bastante relevante e uma ameaça constante que está ao nosso redor, que é falar de decepção e de esperança. Hoje nós vamos pensar sobre o tema decepção não é uma opção. A gente tem dentro daquilo que é a nossa sociedade, a nossa experiência comum, visto uma presença muito forte de falta de esperança por parte das pessoas. A gente tem visto um tempo bastante empobrecido naquilo que é a sua crença a respeito da esperança que nutrimos, e isso nos mais variados contextos, dentro e fora da igreja, entre classes sociais, entre faixas etárias diferentes, e é bastante notório perceber e bastante urgente tratarmos do problema da falta de esperança, por exemplo, entre os jovens. É muito comum lidarmos hoje com os tristes casos de jovens que são completamente desprovidos de esperança e por isso enfrentam o perigo do suicídio, lidam com uma tristeza profunda, uma falta de capacidade de lidar com os problemas que são comuns da experiência humana, mas que em muitos momentos são respondidos de forma trágica por meio de uma atitude irreversível. Em outros casos, a gente percebe que o problema da falta de esperança se manifesta numa sociedade profundamente entristecida. Algo que faz parte da nossa experiência é ter dor, é ter perdas, é ter momentos de mais desânimo do que ânimo, mais desmotivação do que alegria, mas isso em alguns casos se acentua para casos que são patológicos, casos que são difíceis de conseguir lidar a ponto de nos permitir ter uma vida normal, de se relacionar com as outras pessoas e por isso a ansiedade e a depressão se mostram um problema tão grave daquilo que é a nossa experiência e o nosso tempo. Por outro lado, a gente também tem um tipo de postura fatalista. Algumas pessoas entendem que realmente não tem solução para os problemas da nossa sociedade, é melhor a gente se preparar para o pior, não tem nenhum tipo de segurança de que aquilo que nós desejamos irá acontecer, e por isso essas pessoas estão resignadas a uma postura de completo pessimismo e fatalismo. O que de pior pode acontecer, provavelmente irá acontecer. Diante dessa ameaça constante da falta de esperança, diante daquilo que as pressões do nosso dia a dia nos colocam em desacreditar completamente de cenários mais positivos, de dias melhores, de uma confiança completa de que aquilo que nós cremos de fato irá acontecer, nós também temos uma batalha constante a respeito das propostas que estão ao nosso redor. Nem sempre essa batalha de esperanças acontece no nível da consciência. Nem sempre a gente percebe que nós estamos constantemente tomando decisões por acreditar em uma proposta ou outra de esperança. Mas isso acontece em termos práticos. Isso é muito claro naquilo que é, por exemplo, os assuntos pelos quais você coloca muita expectativa. Em tempos como esse que nós experimentamos eleições, por exemplo, é muito fácil a gente perceber como isso mexe com a emoção das pessoas, como isso mexe com a crença das pessoas que estamos diante de um momento muito importante, e acredito que todos vão concordar a respeito disso, mas é algo tão importante, é algo que mexe tão profundamente com o nosso coração que a gente é capaz de dividir família, a gente é capaz de
cortar relacionamentos com pessoas muito próximas, cortar relacionamento com pessoas que compartilham conosco convicções que são muito profundas. Ainda que em termos talvez teóricos e talvez declarativos a gente não deixe de crer na mesma coisa que essa outra pessoa crê, em termos práticos, nós declaramos que a nossa esperança é mais profundamente um outro conjunto de convicções do que aquilo que nós partilhamos enquanto família da fé ou enquanto família de sangue. No momento em que nós rompemos relações por conta de uma proposta de esperança em termos políticos ou sociais, nós estamos declarando que a nossa esperança nessas questões são mais importantes, são mais fundamentais do que a nossa esperança a respeito do reino de Deus e da pessoa e do sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, eu gostaria que você se atentasse, que você permanecesse alerta para o fato de que uma guerra em torno das propostas de esperança acontece todos os dias, acontece todos os momentos. Talvez você não tenha consciência disso. Talvez você não declare ter mudado a sua esperança ao longo da sua trajetória, mas em termos práticos, talvez você caia na tentação de acreditar muito mais em outras propostas de esperança que não naquela que é explícita no Evangelho. Quando a gente percebe que o tema da esperança está no coração da carta aos Romanos, e eu já vou pedir para você preparar tanto a sua Bíblia quanto a sua memória em torno daquilo que Paulo está narrando e está tratando nessa longa e importante carta que a gente tem no coração do Novo Testamento, nós percebemos que a esperança desempenha um papel muito importante no seu argumento, na sua explicação a respeito do Evangelho e naquilo que ele se propõe a fazer ou tentar ajudar a comunidade que se reúne na cidade de Roma. Por quê? Dentro do contexto da Igreja Romana, nós tínhamos um problema sério de divisão entre os judeus cristãos e os cristãos gentios. Aquelas pessoas há algum tempo vinham enfrentando muita dificuldade em sentar na mesma mesa, em perceber-se como uma única comunidade, em lidar com as suas diferenças de origem e de crença a respeito da lei e da compreensão do que Jesus fez a respeito da lei e dos profetas, como as promessas antigas se cumprem na pessoa de Jesus e quais são as consequências que isso terá mais adiante na formação de uma única família em torno e da pessoa do Messias. E dentro dessa dificuldade com que Paulo se depara, um elemento que ele introduz como sendo dos mais importantes para manter a unidade, para que aquela comunidade cumpra a sua missão, é o elemento da esperança. Entender o conteúdo e a segurança da esperança para aquilo que Paulo explica para aquelas pessoas é uma das coisas mais fundamentais. No momento em que eles entenderem isso, no momento em que eles depositarem, entregarem o seu coração, aquilo que é o conteúdo da esperança expresso pelo Evangelho, então a conduta dessas pessoas será completamente diferente. Por isso, quando a gente entende a mesma coisa que aqueles romanos deveriam entender, e possivelmente espero que tenham entendido, a gente tem a carta aos Romanos, mas não tem uma carta que nos mostra como essa primeira correspondência impactou aquelas pessoas. Mas imaginando que eles leram e foram profundamente transformados por aquilo que Paulo expõe nesse texto, nós também temos a condição de rever a forma como nós construímos a nossa relação, entendemos o nosso papel como uma comunidade única de fé, a importância da unidade e como isso é parte da nossa missão e do nosso testemunho para o mundo de que a esperança que nos une enquanto um único corpo é capaz de superar todas as outras propostas de esperança. Por isso eu convido você a ler o texto de Romanos 5, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança.
E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Bom, o livro de Romanos, de forma geral, é bem dividido em 4 blocos. Do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo está falando em especial da condição humana de pecado e depois da obra de justificação realizada por Jesus, por meio da sua morte e ressurreição. Do capítulo 5 ao capítulo 8, nós temos o tema da glorificação como sendo um dos temas mais importantes. E do capítulo 9 ao 11, temos um ponto importante de como Paulo fala a respeito da família da fé que era feito dos judeus e como isso deve ser entendido na sua relação da lei a partir de Jesus e como os cristãos gentios devem entender esses cristãos judeus. E do capítulo 13 em diante, do capítulo 12 em diante, nós temos então esse tratamento mais específico que Paulo dá à comunidade e as relações que eles deveriam manter, ou que tipo de abordagem deveria se ter para os problemas que eles estavam enfrentando ali. Então, dentro dessa sequência do capítulo 1 ao 4, tratando de justificação, e do 5 ao 8, tratando de glorificação, nós percebemos que uma coisa depende intimamente da outra. Aquilo que é a justificação pela fé leva, consequentemente, a uma segunda promessa, a promessa de que nós seremos glorificados com Cristo. A mesma coisa que Cristo passou por meio da sua ressurreição, o que o Pai operou no Filho, por meio do Espírito, na sua ressurreição, essa mesma promessa é feita a nós. E quando nós olhamos para a maneira como Paulo desenvolve esse tema da glorificação, nós vemos que ela define de forma muito clara o conteúdo da nossa esperança. E isso se dá num contexto próprio da igreja no primeiro século, que não é exatamente o nosso contexto, mas que tem muitos paralelos. O povo judeu está debaixo do domínio do Império Romano. E o Império Romano tinha uma mensagem, um tipo de evangelho próprio daquilo que César anunciava. A paz romana, ou a Pax Romana, estava estabelecida, e a Pax Romana havia sido estabelecida a fim de que a justiça de Roma reinasse em todo o Império. A justiça não era vista em termos abstratos ou teóricos, mas a justiça romana era divinizada, era adorada como uma pessoa particular. E o estabelecimento dessa justiça, o estabelecimento dessa paz se dava nos termos do Império Romano. Por isso César era também um Kyrios, um senhor que trazia um tipo de esperança, um tipo de paz e um tipo de justiça específicas e próprias para o povo. Em um único versículo, numa introdução da passagem que Paulo irá desenvolver ao longo desses 4 capítulos seguintes, do 5 ao 8, ele consegue sintetizar tanto um anúncio que pode ser interpretado como teológico, como político, e tudo isso em uma forma muito sintética e poderosa. As palavras de Paulo são: aquilo que nós temos como a justificação na pessoa de Jesus se traduz na nossa paz com Deus. A grande ênfase do versículo 1 está justamente na paz que nós temos com Deus por meio do sacrifício de Jesus. Toda essa passagem, do versículo 1 ao versículo 11, ela é tomada por um tom muito pessoal, ainda que Paulo esteja tratando de questões que abrangem a humanidade como um todo, está dialogando com essa realidade do Império.
Esse tom pessoal que Paulo traz para a passagem é muito notório e por isso ele começa nesses termos: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que define a nossa relação hoje com o Pai, a partir da pessoa de Jesus, é uma relação de pacificação, de reconciliação. E nesses termos, a nossa esperança é definida por um relacionamento, por uma forma de presença específica de Deus em nosso coração, em nossa comunidade, que testemunha para o mundo que nós experimentamos uma coisa que é irreversível. Nós passamos por um tipo de experiência que não é teórica, um tipo de experiência que não é comparável com qualquer outro anseio egoísta, mas que redefine todas as coisas e todas as relações. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E a preocupação de Paulo é tanto com o indivíduo como com a comunidade. Aqui ele está falando em termos pessoais, mas lembre-se que o seu contexto é a comunidade como um todo. Então, a nossa esperança sempre está transitando naquilo que é a preocupação pessoal em ter a paz com Deus, mas é sempre olhando para aquilo que é o estabelecimento de um novo tipo de comunidade. E quando nós prosseguimos para o versículo 2, nós vemos que isso se dá por meio da fé, temos acesso a essa paz por meio da fé, a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando a gente olha para o livro de Romanos como um todo e tenta compreender o que ele quer dizer com essa glória de Deus, a gente percebe que Paulo está retomando temas, expectativas e esperanças muito antigas para o povo judeu. Um pouco mais para frente, Paulo vai discutir o papel de Adão. E aquilo que nós temos na pessoa de Jesus é uma recuperação daquilo que se perdeu com Adão. É aquilo que Adão recebeu como sendo o seu privilégio e uma glória particular dele, de Eva, da humanidade no seu estado ainda não contaminado pelo pecado. Nós somos criaturas, nós somos seres que não têm um fim em si mesmos. Nós somos feitos por Deus e para a glória de Deus. E quando Adão é criado por Deus, ele é criado com uma missão muito específica, ser um vice-regente, ser alguém que governa a criação juntamente com Deus, e por isso ele é feito à imagem e semelhança de Deus, e recebe da parte de Deus as condições de desfrutar de uma criação que é preenchida pela sua glória. Uma criação que é marcada pela beleza, pela perfeição, pela plena harmonia de todas as suas partes, e nisso numa relação de paz, de alegria, de satisfação plena com o seu Criador. Quando nós somos, então, justificados a partir da pessoa de Jesus, e nós recebemos, então, a paz com Deus novamente da mesma forma que Adão e Eva desfrutaram inicialmente na criação, aquilo que Paulo está retomando aqui de forma muito enxuta, muito sintética e também muito direta é: nós novamente temos a esperança de desfrutar aquilo que Adão e Eva desfrutaram no começo de todas as coisas, antes que o pecado manchasse essa relação, gerasse uma ruptura naquilo que é a nossa satisfação plena com Deus, e por isso hoje nós nos orgulhamos, nós nos gloriamos nessa esperança. Quando a gente tem então esse termo gloriar-se, orgulhar-se em muitos contextos sendo usados de uma forma negativa, nós podemos interpretar de forma equivocada o que Paulo está querendo dizer. Paulo não está dizendo e nos informando que, quanto pessoas transformadas e justificadas, nós temos a justificativa para agir com um orgulho pessoal, a agir com algum tipo de superioridade às outras pessoas que não têm as mesmas convicções que nós temos. Nós não temos nem a autorização por parte de Paulo e da Bíblia como um todo de agir com essa soberba, com essa superioridade, e nós não temos fundamento para crer que a nossa relação com o outro deve ser de uma imposição dessa esperança. A nossa relação com o Pai, tendo sido, pois, justificados e tendo paz com Deus, não é de imposição, não é da força ou a partir da força que a nossa esperança é plenamente compartilhada com os outros corações.
aquilo que parte do nosso coração por meio da palavra e comunica a nossa convicção, a nossa fé a uma outra pessoa, nunca é expressa por meio da força, por meio do convencimento de um argumento que não pode ser refutado de forma nenhuma, mas isso é comunicado de uma forma muito mais apelativa, de uma forma muito mais poderosa e de algo que, em último caso, não parte de nós, mas pela ação do Espírito Santo. A segurança que temos hoje é o Espírito e a segurança que temos que essa esperança não é partilhada apenas por mim ou não é experimentada apenas por mim, mas é transferível, é comunicado, isso é de alguma forma poderoso para transformar a vida do outro, é pela ação do Espírito Santo. Então, quando nós vemos que Paulo cita o gloriar-se, nós vemos que isso é o motivo pelo qual nós temos uma alegria segura, nós temos um fundamento firme para crer e esperar nas coisas que cremos e esperamos. A ideia de gloriar-se, a ideia de orgulhar-se, a ideia de se alegrar é o fato de que o fundamento da nossa esperança, o chão em que pisamos para crer naquilo que nós cremos, é um chão seguro, é um fundamento no qual nós podemos depositar completamente a nossa segurança. E nós percebemos então que esse conteúdo da esperança não é algo incerto e nem inseguro. Essa é uma das coisas que precisam ficar muito claras na nossa experiência. Aquilo que nós esperamos não é algo indefinido. Eu creio em Deus e acredito que Ele cuida de mim, mas eu não sei exatamente para onde vou, o que nós estamos esperando. Não é isso que Paulo coloca diante de nós nessa passagem de Romanos. Ou é algo incerto. Eu creio, mas não dá para ter certeza. A ideia de Paulo é: nós sabemos que Cristo morreu e ressuscitou. Nós cremos que isso nos dá uma esperança muito bem definida. Eu sei em quem creio e no que eu creio, e a segurança de que essas coisas já estão transformando a realidade a partir do tempo presente. A ideia de que nós não estamos apostando as fichas em algo que talvez aconteça ou tem uma grande probabilidade de acontecer, mas vivemos com a segurança de que isso já é uma realidade definitiva, uma realidade presente. Nos versículos 3 a 5, então, Paulo vai tratar especificamente daquilo que é a segurança da nossa esperança e o caminho pelo qual isso é formado, é fomentado em nosso coração. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De forma geral, a gente experimenta o sofrimento como um sinal de castigo divino. Se alguma coisa não está dando certo na nossa vida, a primeira interpretação é: Deus condena aquilo que eu faço, Deus abandonou o projeto que eu tenho empenhado, Deus não está nisso que eu estou fazendo, por isso eu preciso fazer alguma coisa diferente. A presença divina é sempre vista como confirmação, dá tudo certo, Deus está nisso, e a ausência divina é sempre vista como sofrimento, como reprovação. Nem sempre a nossa experiência pode ser interpretada dessa forma. Na verdade, em boa parte do tempo, a experiência do sofrimento não pode ser interpretada como uma experiência de abandono da parte de Deus. Aquilo que Paulo coloca aqui de forma completamente contraintuitiva, de forma completamente aversa à cultura que nós temos, é o sofrimento, é a forma como Deus forja em nós um caráter que gera esperança. Nós não somos os autores da esperança, nós não somos aqueles que produziram o conteúdo e o alvo que nós esperamos que aconteça, mas veja a maneira como Paulo expressa aquilo que é o conteúdo da fé e da esperança cristã como tendo um papel ativo por parte daquele que crê. E o sofrimento, dentro desse processo, tem um papel fundamental. É por meio da adversidade, é por meio do sofrimento que nós temos condições de desenvolver paciência. E a paciência não é das coisas mais elogiosas ou das coisas mais almejadas de nosso tempo.
Nós estamos acostumados sempre a um processo de conhecimento e de conquista daquilo que se pode realizar no curto prazo. Aquilo que nós fazemos sempre tem um prazo de alguns dias, de poucos meses, talvez 1 ou 2 anos, mas dificilmente nós dedicamos muito da nossa atenção para objetivos que vão levar anos, para objetivos que vão necessariamente lidar com a adversidade. Em muitos momentos, a nossa cultura prioriza a tecnologia que está sempre formatada no prazo de poucas horas, poucos instantes. O conhecimento é acessível de forma instantânea, os relacionamentos podem ser desenvolvidos ao longo de dias, de meses, dificilmente ao longo de muitos anos. Se não der certo, a gente troca. Se não está dando certo na escala de pouquíssimo tempo, é porque não vai dar certo se a gente tentar mais. E por isso nós estamos acostumados a lidar com essas coisas sempre no domínio do instantâneo, sempre no domínio do imediato. Paulo está falando que sofrimento é um instrumento de Deus para forjar na gente paciência. Por isso, tem uma perspectiva diferente na forma como Deus trabalha na sua vida. Talvez o sofrimento e a adversidade seja a forma com que Deus está fazendo com você algo que tem frutos eternos, algo que vai gerar uma perspectiva de vida completamente diferente pela maneira como você reage a esse sofrimento. E no momento em que a gente tem a nossa trajetória marcada pela paciência, que é gerada pela perseverança ou pela nossa capacidade de responder aos momentos de adversidade com perseverança, nós percebemos que essa perseverança, essa resistência ao dia mal, ao momento em que as coisas não andam como a gente projetou, não caminham da forma como o nosso coração naturalmente deseja que caminhe, a gente percebe que o nosso caráter é profundamente transformado pela maneira com que a gente responde à adversidade. Nós vemos dentro dessa passagem, de fato, Paulo nos instruindo algo que possivelmente, pela experiência pessoal, nós não concluiríamos. Pela nossa cultura, nós não valorizaríamos. A nossa perspectiva dentro da jornada e do ensino bíblico é que perseverança é capaz de moldar o nosso caráter a fim de que nós alcancemos algo que Deus nos dá de graça. A esperança é uma dádiva divina. O alvo e aquilo que nós mais desejamos, o momento em que será feito sobre nós aquilo que foi feito à pessoa e ao corpo de Jesus, a sua glorificação, o momento em que essa glória de Deus irá inundar a terra, o momento em que não haverá espaço para mais nada que não seja a presença de Deus, isso só pode ser experimentado por meio de uma trajetória de sofrimento, paciência, perseverança e um caráter aprovado por parte de Deus. Uma forma de se relacionar com Deus, com o próximo, com as nossas próprias expectativas que passa por necessariamente um caminho de dor, de reformulação, de refazer planos, de tentar mais uma vez, de confiar no Senhor no momento em que tudo parece estar perdido e perceber que nada do que vale a pena ser feito na vida pode ser feito em 1 ou 2 dias. Nada que vale a pena ser feito na vida é feito sem sacrifício, é feito sem nenhum tipo de dedicação e entrega completa. O nosso caráter é forjado por meio desse processo, que em muitas vezes é completamente rejeitado por parte do mundo. O nosso imediatismo precisa ceder lugar a um caráter que alimenta a esperança. Esperança não é uma coisa que nós temos de forma passiva. Por isso, a decepção não é uma opção, porque nós cremos que a esperança que nós temos é garantida. Foi estabelecida por meio da morte e do sacrifício de Jesus. Mas dentre o momento em que essas coisas aconteceram há 2000 anos atrás e o momento em que o nosso Senhor Jesus voltar para estabelecer completamente o seu reino na terra, nós necessariamente experimentamos a esperança de uma maneira ativa. Nós fomentamos a esperança no nosso coração e a esperança que temos
não nos decepciona porque nós não cremos que nós estamos apostando em probabilidades. Nós não cremos que nós estamos competindo entre propostas igualmente poderosas e igualmente valiosas a respeito daquilo que traz salvação, a respeito daquilo que traz a satisfação das nossas necessidades mais profundas. Nós não estamos comparando caminhos. A decepção não é uma opção dentro da nossa trajetória de relacionamento profundo e transformador que começa com essa justificação por meio de Jesus, que nos traz paz e que nos garante que a glorificação acontecerá conosco. Por isso, quando Paulo estabelece nesses versículos finais desse primeiro bloco, no versículo 5 em especial, o conteúdo e a sua postura da esperança, nós vemos que a forma como ele lida com isso é com êxtase. Quando ele diz, e a esperança não nos decepciona porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu, Paulo compartilha conosco uma confiança completa nessas coisas. Ele sabe que isso irá acontecer e ele celebra essas coisas. Ele se gloria nessas coisas. Ele sabe que esse fundamento não lhe será frustrado. Quando a gente olha para o tom com que Paulo trata assuntos muitas vezes profundos do ponto de vista teológico, assuntos que dentro da argumentação de Romanos como um todo exige nossa completa atenção, exige que a gente leia, releia, medite nessas coisas, pense nas consequências de tudo aquilo que ele está falando, nós percebemos que Paulo não está desenvolvendo um raciocínio simplesmente profundo. Ele está colocando o seu coração e a sua meditação sobre coisas que trazem ao seu coração êxtase, uma alegria incontida. Por isso que no meio de Romanos, ele desenvolve um cântico de adoração a Deus. Em Romanos 11, a gente percebe que toda essa discussão sobre justiça, sobre glória, sobre santidade, sobre a redenção e a reconciliação do cosmos, do povo de Deus, desemboca em louvor. Aquilo que Paulo está trazendo aqui precisa ser o mesmo sentimento que nós temos quando pensamos e lembramos da esperança que nós temos. Nós temos plena convicção e confiança de que a justiça que Cristo traz a nós, a reconciliação com Deus por meio de Jesus, nos preenche de uma alegria que não pode ser explicada, nos preenche de uma alegria que é contra todas as probabilidades, que é de fé em fé, é contra o cenário de desesperança, é contra a nossa capacidade de enxergar a solução para os problemas que estão tanto rodeando a nossa experiência pessoal, aquilo que ameaça a nossa família, aquilo que são os problemas sociais mais intimidadores. Quando a gente olha para o mundo e às vezes é tomado por um sentimento de tristeza porque não consegue ver como é que tudo isso de alguma forma poderá redundar no mundo de justiça e de paz, nós voltamos a nossa mente e o nosso coração para o conteúdo da nossa esperança em Cristo Jesus e na obra que Ele já começou, e nós vemos que aquilo que cremos não irá nos decepcionar, porque nós não nos orientamos por aquilo que enxergamos. Nós não estamos firmados simplesmente na resposta imediata que o nosso sofrimento nos sugere de que vai dar errado, de que nós não temos muitas razões para crer que o que cremos de fato irá acontecer. Paulo então prossegue nos versículos 6 a 11, não para mudar de assunto, não para explicar um ponto específico no que ele falou nos 5 primeiros versículos, mas para explicar a mesma coisa que ele acabou de falar de um ângulo e de uma perspectiva diferente. Ele diz, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha a coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aquilo que é o desenvolvimento do argumento e da explicação de Paulo é que se Jesus fez o que fez quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos de Deus, que dirá agora que toda a obra mais difícil, todo o sacrifício de um inimigo por aqueles que ele ama e se entrega de uma forma substitutiva. Se Jesus fez o que fez quando ainda éramos pecadores,
Que dirá agora que nós temos paz com Deus? Aquilo que Paulo vai explicar nos próximos versículos, então, é a forma como ele enxerga certo, por que ele se gloria no conteúdo dessa esperança como algo que não está em xeque, porque ele percebe que a parte mais difícil já passou. Aquilo que era a nossa condição de inimigos de Deus já foi superada por meio do sacrifício de Jesus. Talvez alguém possa morrer por uma pessoa que considere o seu benfeitor, uma pessoa que tenha feito algo muito valioso e necessário para você, mas morrer por alguém que é injusto, morrer por alguém que não tem mérito algum em si mesmo, isso é impensável. Mas muito mais absurdo é imaginar que o próprio Deus poderia se entregar por seus inimigos. No versículo 9 ele coloca isso nesses termos: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O argumento de Paulo é justamente esse: Deus já fez o ato absurdo. Aquilo que não tem sentido já foi feito por parte de Deus. Se entregar, primeiro, um Criador pelas suas criaturas, e em segundo, entregar-se por essas criaturas quando elas ainda eram inimigas do próprio Criador. Nós não estávamos em posição de pecadores arrependidos. Nós não estávamos em posição de pessoas sedentas que sabem que a sua salvação depende do Senhor e pede ao Senhor perdão pelos seus pecados. Nossa condição era de pessoas armadas, pessoas completamente convencidas que o seu Criador é um inimigo a ser vencido. Que o Deus que fez todas as coisas de forma boa, de forma graciosa, de forma gloriosa, era aquele que precisava ser deposto do seu trono. Estando nós nessas condições, o Senhor fez aquilo que nós não podíamos imaginar, que dirá fazer por Ele. Ele morreu por nós, sendo nós inimigos. Por isso que o tom dessa passagem é profundamente teológico, é importante, mas não deixa de ser um convite pessoal para a sua vida. Não deixa de ser uma posição que exige de você uma resposta. Deus fez isso por amor de cada um desses pecadores. Deus fez isso com a expectativa de que cada um desses inimigos deposite suas armas no chão e reconheça a sua condição de necessidade. É por isso que o tom de Paulo nunca deixa de ser um tom pessoal. Deus fez isso por nós, quando nós ainda éramos completamente avessos, quando nós éramos completamente refratários, quando nós não tínhamos qualquer condição de perceber a nossa própria situação diante de Deus. Por isso, Paulo coloca que a maior obra e a obra mais absurda em torno da pessoa de Jesus é essa obra da reconciliação. Nós temos vida por meio da vida de Jesus. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem recebemos agora a reconciliação. A obra da justificação, que é o assunto tão explorado, tão profundamente explicado por parte de Paulo nos 4 primeiros capítulos, a condição que temos agora por meio de Jesus, que é a justificação que nos gera a paz com Deus, traz necessariamente a nossa esperança de que nós experimentaremos a glória do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós estamos diante de um cenário em que isso precisa ser renovado em nossa mente e no nosso coração. A esperança que temos, em último caso, não é em uma satisfação pessoal, uma realização familiar, um contexto social específico, mas é a crença de que todas essas coisas têm o seu devido lugar. É bom que nós desejemos tais realizações, é bom que nós criemos expectativas e tenhamos esperança de que essas coisas irão se estabelecer, mas por meio da obra de Jesus Cristo, por meio do reino que irá se estabelecer plenamente e que essa glória que depois Paulo vai retomar em Romanos 8, que nós experimentaremos e a glorificação dos filhos de Deus trará a redenção do cosmos como um todo. Tudo isso nos lembra que é a partir da pessoa de Jesus,
para os filhos de Deus, dos filhos de Deus, para o cosmos como um todo, e tudo isso está fundamentado na obra, na morte e ressurreição da pessoa de Jesus no reino de Deus. Por isso não vale a pena depositar as suas expectativas, a sua esperança em qualquer outra fonte. Não vale a pena esperar que o seu próprio esforço, que a sua capacidade, que uma ideologia, que um emprego, que um contexto particular, que a realização dos seus filhos, que a sua própria realização pessoal consiga nutrir essa esperança. Se você encontra-se hoje numa condição de angústia profunda, uma situação de crer que a sua esperança já não tem mais sentido, você já não consegue mais ser um otimista, então volte-se para esse texto e perceba que Deus não exige de nós uma postura otimista. Deus não nos permite ser pessimistas plenos. Nós não temos que ser uma coisa nem outra, mas nós temos que ter esperança. Esperança na pessoa de Jesus. Eu não creio que o futuro será melhor porque eu sou otimista e acho que a probabilidade maior é que a gente está caminhando para um futuro de condições mais positivas. Eu não sou um fatalista porque eu perdi a esperança na humanidade. Eu sou um esperançoso, porque eu creio que a pessoa de Jesus já fez o que de mais difícil seria feito. Se ele fez essas coisas, se o Espírito Santo habita em nosso coração, então eu tenho esperança na glória. Nessa glória, nessa esperança, eu deposito completamente a minha alegria, a minha segurança e a minha capacidade de lidar com os momentos de maior adversidade. Esperança é também fruto da forma como nós lidamos com esses momentos de adversidade. Nós não abrimos mão da nossa perspectiva de esperança para qualquer outro tipo de esperança e por isso nós temos capacidade de lidar com as opiniões diferentes, com as perspectivas diferentes, seguros de que aquilo que temos na pessoa de Jesus não está em xeque. Por isso eu convido você a orar, pedir para que Deus renove a clareza do conteúdo e da segurança da esperança em nosso coração. Da perspectiva de que isso é um ponto fundamental da unidade do seu povo, a comunhão do seu povo, que é capaz de testemunhar para o mundo como um todo, que nós cremos no Senhor vivo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa tentação constante de depositar alegria, de depositar expectativa e esperança em outras fontes. Nós somos tentados continuamente a ceder à tentação de esperar em outros homens, mulheres, poderes, em outras propostas de impérios e de reinos que não estejam fundamentados na pessoa de Jesus. Nós somos, em termos práticos, tentados a valorizar muito mais a nossa expectativa pessoal, a nossa expectativa social, o nosso projeto de reino individual e coletivo, em outras propostas que não seja a pessoa de Jesus, e por isso pedimos que o Senhor nos perdoe, porque fazemos isso muitas vezes sem nem perceber. Fazemos isso de uma forma tão profundamente enganosa e que traz decepção para o nosso coração. Pedimos que o Senhor renove a nossa esperança, renove a nossa confiança e a nossa capacidade de enfrentar os dias de adversidade e dificuldade com paciência, com perseverança, sendo transformados em nosso caráter por essa constância de propósito. E que tudo isso, meu Deus, gere em nosso coração uma esperança muito mais madura, firme, poderosa, capaz de lançar luz sobre todas as dúvidas e inseguranças do nosso tempo. Pedimos ao Senhor, Pai amado, que nos dê o mesmo êxtase, a mesma alegria, a mesma celebração que o Senhor colocou no coração de Paulo quando ele meditou e refletiu sobre essas coisas. Que nós sejamos capazes de louvar e agradecer ao Senhor, porque hoje nós já experimentamos a alegria do Espírito Santo, que é em nosso coração testemunho de que o Senhor irá cumprir e completar a obra que já iniciou em todos nós. Em nome de Jesus pedimos que essa esperança nos vivifique e nos traga uma compreensão e uma confiança diferente para lidar com os nossos tempos e com o contexto que estamos. Em nome de Jesus. Amém.